As minhas também, né? A gente esperava o culto dos que não foram, né? Mas glória a Deus por cada pessoa aqui, porque se estamos aqui, o Senhor nos trouxe aqui. Era um dia que era para cada um estar aqui, né? Amém? Bom, a minha parte é amar ao próximo. E pode parecer fácil também, mas não é. Embora a gente esteja sempre cercado de pessoas, fazendo coisas, mas essa sensibilidade não é tão fácil assim. E logo de cara a gente pensa no amor ao próximo, no bom samaritano. Essa parábola que o Senhor contou, eu vou ler rapidamente porque o tempo está bem avançado. Ele está em Lucas 10, do versículo 25 ao 36. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. O intérprete da lei ele estava querendo mais uma receita, né, exatamente de como que ele ia saber quem era o próximo, né? Onde ele estaria, que data, como se fosse uma receita. Mas a motivação dele não era o amor, nem cumprir a lei. A motivação dele estava mais em garantir a vida eterna ou, né, por Jesus à prova. Mas Jesus, na sua narração, ele deixou claro que pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer hora, nós não sabemos. Está no nosso caminho, está no nosso dia a dia. O que vai fazer a diferença para a gente identificar esse próximo é a sensibilidade de perceber a necessidade do outro. Muitas vezes vai estar claro, como no texto, estava claro, o homem estava caído, estava quase morto, então foi fácil detectar a necessidade dele. Mas às vezes não vai estar, porque o nosso próximo pode precisar de uma necessidade mais emocional, de um atendimento mais do ouvir, do deixar ele falar. Então Jesus deixou claro que o que vai fazer a diferença é a sensibilidade da gente perceber o nosso caminho, o nosso próximo. O nosso olhar aguçado, o nosso olhar de amor aguçado. E também não é só isso, é também você se dispor do que você tem. É você se dispor dos seus recursos materiais, emocionais, o nosso tempo. E o interessante é que o bom samaritano, ele fez tudo isso. Ele estava passando, a gente não sabe qual era o compromisso dele, ele estava passando ali porque ele estava indo em algum lugar. Ele tinha o seu bem material, que era o seu... jumento, né? O seu animal, tá dizendo. Ele tinha o seu animal e ele tinha um compromisso. Mas ele mudou a sua rota. Ele mudou o seu compromisso. O que foi necessário ali, ele fez. E além de chegar perto, né, porque o sacerdote passou de longe, o levita passou de longe. Talvez porque se chegasse muito perto ia se comprometer mais, ia ser mais complicado, né?
talvez poderiam ser vistos, passou perto e não viu. Mas o samaritano, além de passar perto, ele chegou perto, ele olhou e se compadeceu daquele homem. E mais do que isso, ele logo tratou de aliviar a sua dor de imediato, porque ele começou a tratar aquele homem, tocar aquele homem, e ele fez tudo o que era necessário naquele momento. Ele se dispôs do seu transporte, do seu dinheiro. Ele poderia, de repente, estar até apressado e por identificar um judeu, porque havia uma questão ali de desavença entre o povo judeu e o povo samaritano. Ele poderia até passar de largo e ir embora, e ele seria justificado pelas pessoas, porque existe essa questão, ninguém ia se preocupar com isso, diferente do levita e do sacerdote. Ele poderia seguir o caminho, ele estava justificado quanto a não ajudar. Ele não seria mal interpretado. Mas isso não era o que estava no coração do bom samaritano. Ele se deparou com o próximo e ele o amou. Ele ajudou. O seu amor teve uma ação. Em 1 João 4,7 diz assim: aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Ele recebeu o amor de Deus, ele estava transbordando esse amor. E interessante que às vezes acontece que, tanto em uma situação corriqueira como uma situação mais complicada, mais difícil, a gente acaba recebendo ajuda de quem a gente não espera. Aquele que era o provável de te ajudar, passa de largo, faz de conta que não viu. E aquele que a gente não esperava uma ação, estava sensível e nos ajuda. Ou como fez o samaritano. Ele era o improvável ali. Ele era o menos provável a socorrer aquele homem no caminho. Mas ele o fez. Porque havia algo diferente no coração. O sacerdote, o levita, tinha a aparência de quem devia ajudar. Eles trabalhavam na igreja, eles estavam presentes ali. Então era o dever deles estar atento e ajudar o próximo de imediato. Mas não foi o que aconteceu. E aquele que tinha uma questão de desavença, de que poderia ser ignorar o próximo, foi quem o ajudou. E demonstrou esse amor, não foi demonstrado em palavras, mas foi em ação. Ele praticou o amor, ele amou o próximo. Em Provérbios 11:24, diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, serve-lhe-á em pura perda. Na versão NVI, diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Em Provérbios 11:25, continuando também, diz assim: a alma generosa prosperará, e a quem dá de beber será descedentado. Essa semana, pensando sobre essa questão do amor ao próximo e lendo, eu tive uma leitura que nós fizemos com o Giovanninho, um livro que nós lemos para ele, que é Provérbios para Criança, e trata-se de uma família que traz ensinamento para as crianças através do livro de Provérbios. E esse texto era o que estava em questão. E na história ali daquele momento, se tratava das crianças que tinham recebido, são alguns irmãos, né, mais velhos, irmãos menores, família grande, e os irmãos tinham recebido a visita dos avós, que tinham vindo de um outro, isso se passa nos Estados Unidos, tinham vindo de um outro país, e presenteou eles com barras de chocolates da Hershey's, que era algo assim muito precioso para cada um, né? Então todo mundo feliz, comeu, dividiu, outros comeram, outros guardaram um pouquinho. Houve uma das irmãs que resolveu fazer o seguinte: comer um pedacinho e eu vou guardar bem na minha gaveta escondido. E aí quando ninguém mais tiver, eu vou ter o meu e vou comer sozinha. Mas tinha uma atitude de uma outra irmã que pensou diferente. Ela comeu, ela guardou, tinha os menores que comeu tudo, acabou na hora. E ela guardou. E houve uma situação dos avós ir embora depois de uma semana, e todo mundo super entristecido, chateado, chorando. E essa irmã, não a que guardou, né, para comer sozinha, a outra,
para aliviar a tristeza dos irmãos menores, para trazer alegria para casa, foi lá, pegou o que restava do seu chocolate e dividiu, alegre, feliz por compartilhar e ver a alegria dos seus irmãozinhos ser restauradas, serem reanimados. Inclusive repartiu com aquela que guardou para comer sozinha depois o dela. E aconteceu que houve mais uma situação de tristeza dos pequenos, e ela foi lá, pegou os últimos tabletes e distribuiu aos seus irmãozinhos, e era nítida a alegria dela poder compartilhar, dela poder ter algo a oferecer para aliviar a tristeza, trazer alegria, um reconforto aos seus menores. Passado um tempo, aquela que tinha guardado, lembrou e falou, eu vou comer meu chocolate que está lá guardado sozinha, ninguém vai ver. Quando ela chegou lá, já estava derretido, as formigas já tinham tomado conta e ela tinha perdido aquela que ela guardou. E aconteceu que o pai tinha ido à cidade e retornou. E ele retornou e trouxe mais uma barra de chocolate para aquela que distribuiu generosamente. Não porque ela pediu, não porque ela falou, olha, eu distribuí, eu mereço ganhar um outro. Não, porque o pai viu a generosidade do coração dela. O que ela transbordou do amor, do dar. O nosso Pai nos vê. O nosso Pai tem olhado para nós como tem sido o nosso dar generoso do amor que Ele tem dado a nós. Nós recebemos generosamente o amor de Deus, o seu perdão, a sua misericórdia, o seu consolo a cada manhã, a provisão. Seja qual for a nossa necessidade diária, o Senhor tem enviado para nós, tem nos acalmado, tem nos enviado a palavra dEle. E a lista é enorme do que Deus tem nos feito. Deus nos deu Jesus, o nosso maior presente. Então nos cabe também dar liberalmente ao nosso próprio esse amor. Tendo a promessa de que o Senhor mais e mais nos acrescentará. E não só pensando nisso, mas porque a alegria em dar, em passar adiante esse amor que nós temos recebido da parte de Deus. Porque a gente pode imaginar até como o amor que Deus nos dá como um capital de giro. Ele não pode ficar parado. Ele tem que girar. E a gente vai receber mais. A gente vai investir, a gente vai receber mais. Se a gente ficar parado, pode acontecer uma situação inesperada e nós vamos perder tudo. E o Senhor nos chama a ser generosos no amor. Ele nos vê, Ele contempla o nosso coração e vê a nossa intenção. E haverá momentos também que nós vamos necessitar que alguém nos seja próximo. Em algum momento nós também vamos precisar de misericórdia, nós vamos precisar de amor, nós vamos precisar ser ouvido, ser percebido. A gente talvez não vai querer falar, e a gente vai precisar que alguém tenha essa sensibilidade em perceber que eu preciso ser amada, que o meu próximo precisa me enxergar. Como diz em Provérbios 24 que nós lemos, o Senhor vai me acrescentar mais e mais. Se o Senhor vê que eu dei, Ele também vai me proporcionar isso, com toda certeza. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento, um coração que transborda amor, esse amor que nos faz enxergar o próximo. Que o nosso amor seja em ação, que o amor, com o amor generoso que o Senhor nos dá. O amor de Deus é muito amor para ser guardado, para ser retido. Que sejamos generosos em amor, esse amor que vai nos sensibilizar a ver o outro. Amém, irmãos?